Jesus. Glória a Deus. Que bênção. Então, hoje eu quero falar para você que é tempo de recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é difícil demais ao ponto de ser protelado um recomeço. Todos nós já tentamos recomeçar algo alguma vez na vida. E muitos também já vivemos a experiência de não ter dado certo. Começou, mas infelizmente não deu certo, não fluiu, não aconteceu como eu gostaria. Fizemos o nosso melhor, mas não conseguimos. Quando nós enfrentamos contratempos nos nossos recomeços, é fácil desanimar, ficar desapontado e achar que não vai acontecer. E também achar que não vale a pena mais tentar ou sacrificar. Só porque algo ainda não aconteceu na sua vida, não significa que não vai acontecer. Deus tem o plano certo, na hora certa, da maneira certa. Nós não podemos desanimar em nenhum momento do processo. As pessoas virtuosas, isto é, aquelas que alcançam o seu destino, são pessoas que tentam novamente. São pessoas que não desistem. São pessoas determinadas, obstinadas em alcançar aquilo que Deus plantou no seu coração. Quando eu estou orando, e eu estou orando pelos meus planos, pelos meus sonhos, sempre ao final eu digo: eu tenho certeza que estes sonhos se tornarão realidade, porque eles foram inspirados por Deus. Quem te deu a inspiração foi Deus. Ele também vai te dar a força e os recursos para você chegar lá. Não está escrito lá na palavra do Senhor? Deus é quem efetua em nós tanto o querer, isto é, o despertar, como também o realizar, concretizar, alcançar os nossos objetivos. Então Deus, Ele de fato é o autor e o consumador da nossa fé. Ele está durante todo o processo, lá na fonte, como também no final, e principalmente durante o processo. O inimigo das nossas almas, Satanás, adoraria ver você desanimado, desanimada, pensando que o que fizeram com você não foi justo, murmurando, reclamando, tentando achar culpados para quem te machucou, para quem te ofendeu, para quem te traiu. Aí você fala: puxa vida, eu fiz o meu melhor, mas fulano de tal não fez a parte dele. O inimigo gosta das pessoas falando isso, porque ele sabe que quando a pessoa entra nesse ciclo de murmuração, ela começa a diminuir, ela começa a retroceder, ela começa a se afastar do propósito. Mas escute isso que eu vou falar: para cada perda que você experimentará nessa vida, Deus tem um novo começo para você. Para cada porta fechada, Deus tem uma porta maior, melhor e mais acessível. E o fracasso, para nós, irmãos, não é o fim. Você não nasceu para fracassar, você nasceu para prosperar, crescer, viver e experimentar o melhor de Deus dessa terra, a menos que você desista. Se você desistir, aí você vai estar carimbando ali o documento de fracasso. Mas enquanto você não desistir, você estará de pé. E enquanto você estiver de pé, Deus estará contigo. E quem tem Deus, tem tudo, amém? A Escritura diz, lá em Provérbios 24:16, que o bom homem, ele cai 7 vezes, mas se levanta de novo, amém, igreja? Pode cair até 7 vezes, que Deus o levanta. Então nós não temos motivos para desistir quando caímos,
quando tropeçamos, quando achamos que não vai dar mais certo, quando as pessoas pisam na bola conosco, quando as pessoas nos deixam desamparados. Todos nós, um dia, podemos cair. O ser humano é capaz de qualquer coisa. A questão é, quem vai se levantar de novo? Cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Quem vai se levantar de novo? Às vezes, você caiu porque não era o momento ainda, não era a coisa certa ainda, não era o ideal. Talvez não fosse ainda o momento que Deus, Ele havia preparado para você, mas agora não. Como eu disse agora há pouco, nós abrimos para esse mês de abril uma janela de graça chamada Recomeços. Debaixo dessa janela você vai entrar e você vai ser abençoado por Deus. Você vai nessa fé de que Deus inspirou o nosso coração para ministrar essa palavra, e debaixo dessa palavra você vai lançar de novo as redes e vai ser totalmente diferente dessa vez. Em primeiro livro das Crônicas, no capítulo 13, os filisteus, eles capturaram a arca da aliança do povo de Israel e a levaram para o país deles. E eles acharam aquilo dali um grande feito. Desfilaram com a arca pelas ruas da cidade, como se fosse um troféu. Só que depois, o povo deles começou a adoecer. Começou a criar furúnculos na pele das pessoas. E eles descobriram que aquela praga vinha daquela arca. E qual foi a decisão deles? Nós temos que nos livrar dessa arca de Israel. Os filisteus então colocaram a arca em cima de um carro de bois, puxado por uma canga dupla de bois, e soltou ao léu, ao relento. A Bíblia diz que os bois voltaram para o acampamento de Israel com a arca da aliança. E ali, a arca da aliança ficou numa casa durante 20 anos. Quando o rei Davi, ele foi entronizado como rei de Judá, ele resolveu levar a arca que estava no interior para a capital, Jerusalém. Ele consultou os seus sábios, seus conselheiros, e todos concordaram que aquilo era a decisão certa. Então Davi, ele organizou 30.000 homens para irem com ele, trazerem a arca para Jerusalém. Todos, de todas as províncias. Foi um dia histórico. Foi um dia maravilhoso, um dia festivo. E eles colocaram a arca em um carro de bois todo preparado, e então começaram a seguir o carro de bois como se fosse uma procissão, descendo o vale. Quando o carro de bois estava já quase chegando no final do vale, passou por cima de uma pedra e tombou para o lado. Aí então um dos homens de Davi, chamado Uzá, ele foi e estendeu a mão para segurar a arca e não deixá-la cair. E foi morto instantaneamente quando tocou na arca. Quantos se lembram dessa história? Lembra, né? Quando aquilo aconteceu, como é que você imagina o desfecho daquele dia histórico? Foi trágico. O que deveria começar e terminar com uma grande celebração, terminou com uma vítima fatal, porque tocou no objeto principal que eles estavam carregando, que era a arca. Davi, então, ficou completamente decepcionado. Davi ficou arrasado com aquela situação, envergonhado diante de todo o povo. No versículo 11 do capítulo 13, diz lá assim, olha: desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Então ele falou assim: o que eu vou fazer agora? Essa arca que eu achava que seria a glória, está sendo agora um motivo de derrota. Quem vai agora ousar tocar de novo nessa caixa de ouro? Irmãos, Davi, ele teve as melhores das intenções
em querer trazer a arca de novo para Jerusalém. Porém, ele, mesmo tentando fazer a coisa certa, fez da maneira errada. Eu vou explicar para você o que eu estou querendo dizer aqui. Quando os bois, eles carregaram a arca, isso era contra o protocolo que Deus havia estabelecido lá atrás. Havia toda uma forma especial de carregar a arca, não era daquele jeito. Davi fez como os filisteus fizeram. Lá em Provérbios 19 e versículo 2, fala que o zelo sem conhecimento não vale nada. Não adianta você ser uma pessoa bem intencionada, zelosa, caprichosa, querer fazer o melhor, se você estiver fazendo da maneira errada, da maneira que não é a maneira de Deus. Se Davi tivesse olhado nas Escrituras, na Torá, ele teria percebido que lá, nos dias de Josué, Deus havia ordenado a maneira como a arca deveria ser carregada, de que os sacerdotes deveriam carregá-la nos ombros, com varais, e a arca não era para ser carregada por animais, mas sim por sacerdotes. Esse foi o erro de Davi. Ele colocou a arca sobre um carro de bois. Na verdade, a arca deveria ser colocada nos ombros dos sacerdotes das tribos de Israel, como foi lá no dia do Jordão. Disse o Senhor: no momento em que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca pisarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas ao meio e vocês passarão com os pés enxutos. Essa era a orientação. Você pode fazer a coisa certa do jeito errado, e por isso que muitas vezes você se frustra, não dá certo, não obtém o resultado que você tanto esperava. Você pode estar cheio das melhores intenções, mas pode agir como agiu Davi. Deu tudo de si, mas não deu tudo certo. O que fazer nessas horas? Ficar desapontado? Dizer para Deus: Deus, eu não aceito isso não é justo, o Senhor poderia ter olhado com carinho a minha situação. Mas aqui está a boa notícia, irmãos. A boa notícia é a seguinte: essa decepção não é onde a sua história termina. Deus, Ele usa os nossos fracassos não contra nós, mas a nosso favor. A chave para você recomeçar é aprender com os seus erros. Amém? É aprender com os seus erros. Essa é a palavra-chave dessa manhã. Quando você tenta e não consegue, é porque alguma coisa você fez de errado. Nessa hora você tem que sentar e perguntar para Deus: Senhor, aonde foi que eu errei? Deus vai te revelar, você vai fazer de novo, agora da maneira certa, e vai dar certo. Amém? E vai dar certo. Foi embaraçoso para Davi, porque naquele evento nacional, ele se sentiu humilhado. Ele se sentiu diante dos olhos de todas aquelas pessoas como um fracassado. Todos os seus líderes, o país inteiro, estava assistindo aquela cena da arca e de repente teve aquele desfecho. Davi voltou para casa desapontado, pensou consigo: vou deixar essa arca para lá, não vou mexer com isso não, só me trouxe desgosto, só me trouxe tristeza, frustração, vergonha. Se aconteceu comigo, que sou o rei, o que dizer das outras pessoas? Mas irmãos, a gente sabe que Davi não agia assim. Davi, ele era considerado o homem segundo o coração de Deus. E um homem segundo o coração de Deus não fala assim. Um homem segundo o coração de Deus não age dessa forma. Uma coisa fez Davi campeão: Davi não desistia nunca daquilo que ele tinha no seu coração. Então o que ele fez? Ele não ficou desapontado, sentou-se lá no seu trono, debaixo da sua autopiedade, questionando a Deus de todos os lados. Não.
ele começou a estudar uma maneira de trazer a arca de novo. Ele começou a ler, ele começou a perguntar, ele queria saber onde foi que ele errou. Ele foi determinado em consertar aquilo que havia sido feito de errado. Deus, o que eu fiz de errado? Senhor, o que eu preciso mudar? Aonde eu preciso mudar? Gente, Deus está falando conosco nessa manhã. Deus, aonde foi que eu errei? Onde que eu preciso mudar na minha vida? Isso é salutar, isso é sabedoria quem faz esse tipo de pergunta. Quando estamos desapontados e as coisas não dão certo, é muito forte, muito poderoso você olhar para dentro de você e perguntar, aonde foi que eu errei? O que eu poderia fazer de diferente dessa vez? E por 3 meses a arca ficou na casa de um homem chamado Obed-edom. E aquela família foi grandemente abençoada. Davi levou 3 meses para descobrir o defeito, para descobrir o erro, para aprender onde foi que ele errou. E então, ele fez diferente. Versículo 28 do capítulo 15 de 1 Crônicas, diz assim: desceu agora Davi à casa de Obed e trouxe a arca para Jerusalém com grande canto e dança. 3 meses, ele estava lá, 3 meses atrás, deprimido, achando que estragou tudo, que não tinha mais solução. Agora ele tem a arca dentro da sua casa e todo o povo está cantando, celebrando e adorando o Deus de Israel. Amém, irmãos? Como Davi, todos nós passamos por decepções durante a nossa estada nesse mundo. Momentos em que fizemos o nosso melhor, com as melhores das intenções e não deu certo. Mas esse não é o fim da história. Os pensamentos sempre vão dizer para você: você nunca vai fazer a coisa certa, você nunca vai acertar, você nunca vai conseguir realizar aquilo que você sonhou, você nunca também vai conseguir começar um negócio, o último não deu certo, não é assim? Você nunca vai conseguir se relacionar de novo com alguém, o último casamento que você teve foi um fracasso. Por que não? Onde está escrito que não vai ser feliz? Eu vou ser feliz, sim. Eu vou acertar dessa vez, porque eu vou perguntar, o Espírito Santo vai me mostrar, eu vou corrigir, eu vou ajustar, e eu vou viver melhor do que antes. A glória da segunda casa, ela é sempre maior do que a primeira. De que o nosso Deus é o Deus dos nossos últimos dias serão melhores do que os primeiros dias. Então, aprenda essa lição hoje aqui de manhã. Ouse começar de novo. Ouse começar de novo. Não ouça o que as pessoas dizem a seu respeito. Ouça o que Deus diz sobre você. Deus sempre vai te dar uma nova chance. Como eu disse agora há pouco, isso é característica de Deus. Agora, o que vai manter você preso na derrota, na tristeza, no fracasso, é quando você dá ouvidos às vozes que dizem que você não vai conseguir. Se você não disciplinar seus ouvidos e cair nessa mentira, você vai comprometer todo o seu destino. Mas agora, se você é da fé e dizer: não me importa como vai acontecer, como é problema de Deus, o que importa é que Deus vai fazer na minha vida. Eu vou tentar 1, 2, 3, 10 vezes se for necessário, e Deus vai me dar a vitória, e eu sou determinado naquilo que eu faço. Havia um homem, irmãos, na Bíblia, chamado Zorobabel. Zorobabel era companheiro de Esdras. Ambos foram designados para reconstruir o templo depois do cativeiro. E Deus deu um sonho para Zorobabel: reconstruir a casa de Deus. Neemias foi responsável por reconstruir os muros e Zorobabel por reconstruir o templo. Ele reuniu 50.000 operários para reconstruir o templo destruído por Nabucodonosor. E eles lançaram os alicerces, e a obra, ela levou 2 anos para sua estrutura ficar pronta.
Eles estavam tão entusiasmados, até separei o versículo aqui de Esdras 3:11, que dizia mais ou menos qual que era o termômetro do povo naquele dia. O povo soltou um grande grito, louvando a Deus, porque os alicerces tinham sido lançados. O povo estava tão feliz, maravilhado, só de ver a casa de Deus sendo levantada de novo. Eles estavam prestes a começar a segunda fase da obra, quando começou o quê? A oposição. A oposição. Os inimigos de Judá ouviram que a obra estava indo de vento em popa e começaram a se opor ao trabalho de Zorobabel. E começaram a criticar, e começaram a falar mal, e começaram a criar confusão e conversas de mentira no meio do povo. Os inimigos de Judá começaram a espalhar notícias falsas sobre a obra. E é interessante que quando a gente, irmãos, presta atenção aqui, quando a gente vai fazer alguma coisa de extraordinária, isso gera muita inveja nas pessoas, né? Quando você implementa uma obra e essa obra está indo certo, está indo bem, está indo tudo certinho, maravilha, tudo fluindo, cuidado, hein? Cuidado, porque o inimigo está de olho e ele sabe muito bem como querer derrubar você. Foi o que aconteceu naquele dia. Essas pessoas, elas levaram cartas ao rei e o rei mandou parar a obra. Eles disseram que Zorobabel estava se insurgindo contra o império, estava então liderando uma rebelião e que não iria pagar impostos mais para o rei. Tudo mentira. Só que o rei acreditou. O rei acreditou e mandou parar a obra. Mandou cessar tudo, fornecimento de recursos e tudo mais. Essas pessoas foram responsáveis por fazer a obra do templo parar. Por 16 anos a obra ficou parada. Quantos anos? 16 anos a obra ficou parada. Zorobabel aceitou que não era para ser mesmo. Não adianta mais. As pessoas chegavam para ele, vamos recomeçar. Ele, não tem como, olha como é que está a situação, não tem recurso. O rei não autorizou. Mas o que Deus começa, irmãos, Ele termina. Amém? Deus não aborta sonhos. Mesmo que o homem desista, Deus não desiste do homem. E foi exatamente o que aconteceu. Um dia, o profeta Zacarias se dirigiu até Zorobabel e disse, Zorobabel, é hora de reconstruirmos o templo do Senhor. Que palavra, hein? Uma palavra profética. Ele pode ter pensado, o quê? Não acredito nisso. Já faz 16 anos que a obra está parada. Sabe o que nós passamos? Todas as decepções, o que as pessoas fizeram conosco, o que disseram a nosso respeito. Ele tinha muitos motivos para dizer para o profeta assim, não, obrigado. É tarde demais. Se fosse para recomeçar, seria lá naquela época. Nada poderia fazer aquela obra recomeçar de novo. Mas a mão de Deus, igreja, fez acontecer. A mão de Deus interviu, porque aquela obra era uma obra de Deus. Não era um sonho pessoal de Zorobabel, era uma obra do coração de Deus. Agora, 16 anos depois, tinha já um novo rei. Não era mais aquele rei que havia embargado a obra. E ele encontrou nos arquivos reais, oficiais, um decreto que havia sido escrito antes da viagem inicial de Zorobabel. O rei então disse aos críticos e opositores que não iria entrar em contenda contra Zorobabel. E disse mais, que eles, os opositores agora, é que iriam desembolsar dinheiro para sustentar a obra de reconstrução do templo que eles haviam trabalhado para derrubar. Aí eu fico pensando assim, Deus, Ele de fato tem um senso de humor, né, aguçado.
Deus não só permitiu de novo que Zorobabel recomeçasse, como ordenou aos seus críticos que dessem dinheiro para ele. Mais ou menos o que aconteceu quando Faraó quis matar Moisés, lembra? Criancinha, bebê. Deus, ele fez o quê? Deus fez com que Faraó criasse Moisés no palácio com tudo de bom e do melhor. Deus é assim. Aquela obra que parecia perdida, de repente começou. Irmãos, e Zacarias, foi nesse contexto que ele disse assim para Zorobabel: Zorobabel, desta vez não será pela tua força ou pelo teu poder, mas pelo Espírito do Deus vivo. Amém, igreja? Amém, igreja? É nesse contexto que esse versículo tão conhecido nosso, a gente fala às vezes, ele foi escrito. Foi dito para Zorobabel. Ou seja, o Senhor, ele está mostrando aqui para você duas histórias: a história de Davi e a de Zorobabel. Ambos começaram e pararam. Teve um fracasso, teve uma interrupção, alguma coisa aconteceu, entendeu? Algo errado, uma pessoa se levantou. Isso não é motivo para você parar, não é motivo para você largar para lá, desistir. Não, agora é a hora de você ver o poder de Deus se manifestar. Agora é a hora de você ver a glória de Deus se manifestar. Não é pela tua força, nem pelo teu braço, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Dessa vez vai ser diferente. Não é na tua sabedoria que você vai pescar a pesca maravilhosa, Simão. Vai ser debaixo da minha palavra, disse Jesus. A primeira vez pode não ter funcionado para você, foi até injusto, mas se você tentar novamente, você vai ver a mão de Deus agir como você nunca viu antes, como você nunca presenciou antes na sua vida. Não será pelo seu poder, pelo seu intelecto, pelas suas conexões, pelas amizades que você tem, muito menos pelo seu dinheiro. Se você não tivesse essa promessa, Deus não teria trazido você aqui hoje de manhã para ouvir isso. Ser informado de que Ele acabou de abrir uma janela de graça sobre a sua cabeça, e de que essa janela vai te abrir portas, vai libertar teu filho, vai curar essa enfermidade, vai te dar portas abertas e bênçãos explosivas que vão te projetar para o futuro, que vão te projetar para frente, para cima. Assim como Deus, Ele sempre fez, Ele sempre aperfeiçoa na segunda vez. Nunca é do jeito que você achava que seria, mas sempre melhor do que você esperava. Agora escute, deixa eu perguntar para você: existe alguma área da sua vida que você desistiu? Existe alguma área da sua vida que você nunca mais tentou? Praticamente você relegou ao tempo e achando que isso nunca vai acontecer? Então, é aqui que Deus quer trabalhar na tua vida. É por isso que Deus te trouxe aqui hoje. É por isso que você está ouvindo essa palavra, tá? Você passou por uma decepção, ou cometeu um erro, não sei o que aconteceu, não importa também. Quando Jesus, Ele se dirigia às pessoas, Ele não ficava puxando a ficha de ninguém, perguntando: o que você fez de errado, né? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Onde foi que você pecou? Não, Jesus, Ele simplesmente: deixa para lá, vamos começar de novo aqui? Vamos começar a partir de agora, né? Jesus, então, Ele está ensinando isso para você. Não importa o que aconteceu, se foi um erro seu, ou um erro de terceiros, ou você poderia ter feito melhor do que fez, não fez, mas não passe a vida a partir de hoje se rebaixando. Aprenda a lição de uma vez por todas e não repita mais. Lembra que Jesus falou para aquela mulher que estava prestes a ser apedrejada: vá e não peques mais. Vai de novo, vai viver a sua vida, só que agora faz diferente. Não cometa os mesmos erros de outrora. Se você não conseguia antes, tente de novo. Se você casou e não deu certo, tenta de novo. Se você tentou ter um bebê e não deu certo, tenta de novo. Se você tentou abrir uma empresa e não deu certo, tenta de novo. Se você tentou começar o seu ministério de novo, não deu certo, começa de novo.
O que não pode acontecer é você desistir. Se você se distanciou de Deus, por algum motivo, tenta se aproximar de novo. Eu garanto, em nome de Jesus, que a segunda experiência será incomparavelmente diferente do que a primeira. O seu ato de fé é que vai fazer o Criador se mover na sua direção. É a sua fé que vai determinar o tamanho também da sua vitória, do seu testemunho. E se você tomar uma decisão hoje, de recomeçar, eu creio e declaro, assim como Davi, você vai trazer a arca de novo para dentro da sua casa. Glória a Deus. Deus vai restaurar e abrir os seus caminhos, e vai te fazer experimentar coisas que você nunca sonhou. Assim como Zorobabel, coisas que pareciam impossíveis de acontecer, simplesmente vão destravar diante dos seus olhos. E o recurso vai vir de onde você menos imagina, de onde você nunca fez ideia de que dali sairia. Sonhos, negócios, cura, libertação, salvação, o melhor do seu destino. E se você crê nessa palavra e acredita verdadeiramente que a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente, e de que dessa vez o seu recomeço será exitoso, vitorioso e para a glória de Deus, eu quero ouvir um amém da sua parte. Recebe essa palavra em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia.